Fala pessoal, tudo bem? Thiago Diniz aqui falando mais um dia, mais uma live. Estamos aqui no conectado, né? O canal do YouTube da Hack One. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Para você que é novo aí no canal, seja bem-vindo. Para você que já nos acompanha, também seja bem-vindo em mais uma noite. Exatamente 8 horas agora, iniciando esse conteúdo de valor, Dinizão falando aqui, e hoje a gente vai entregar mais um conteúdo nessa nossa saga, né, de informações aqui de cibersegurança, beleza? Então, aqui eu já quero fazer um convite para você que está vendo esse vídeo agora, né, a gente tem aqui nosso canal do YouTube, tem os últimos vídeos que eu ministrei, né, são conteúdos de valor e aulas, né, que a gente preparatório ali para certificação, dominando um Fire FortiGate, seguranças em veículos autônomos, né? Combate ao ransomware, 5G, né? Toda a parte de cibersegurança em cima dessa tecnologia 5G e muito mais, tá, galera? Então, já compartilhem o vídeo exatamente de hoje também, já dei uma fuçada aí nos demais vídeos que nós temos aqui dentro do nosso canal, da playlist, tá, de cibersegurança. E tem bastante conteúdo aqui, tá bem recheado aqui. A gente tem vários conteúdos de diversos assuntos, né? Desde analista de segurança de redes, temos microtik e a temática de cibersegurança, Cisco e muito mais, tá? Cloud, tem bastante conteúdos aqui e eu estou dentro dessa da parte de cibersegurança, né? Trazendo esses conteúdos de valor. Então, bora lá, porque a aula de hoje tem, né? O conteúdo de hoje é de grande valor aí para quem já está nesse mundo de cibersegurança voltado ali para uma análise, né? Uma resolução de problema. Então, hoje o nosso foco é exatamente falando particularmente de troubleshooting em Firewalls FortiGate, ou seja, solucionando problemas e aplicando as melhorias, né? Então, aqui eu já vou passar, então basicamente já curte aí, já deixa seu like, já compartilha nosso vídeo, compartilha com algum amigo aí, com algum conhecido que está começando na área, para aqueles que já estão na área, e seja muito bem-vindo, coloque seu comentário aqui no final do vídeo, coloque seu comentário agora também, estaremos aí respondendo a todos na medida do possível. Então, show, vamos lá, partindo para mais um conteúdo aí. Então, nosso assunto hoje é exatamente focado numa resolução de problemas em cima deste ambiente, tá? De um ambiente de FortiGate. Eu estou usando aqui agora um MOBA Extreme. Você pode usar um put da vida, né? A gente vai abrir uma sessão em SSH, tá? Então, estou conectando-se aqui no meu ambiente de laboratório da HackOne. Vou chamar uma conexão, obviamente que eu já tenho a minha conexão salva, né? Porque o MOBA ele tem esse recurso. E quem quiser baixar aí, nunca trabalhou com MOBA, eu até recomendo. É muito bacana esse cara aqui, que ele fecha várias sessões, tá? Sessões eu vou apresentar um pouquinho, desde SSH até o NET, console, tem bastante coisa, FTP e assim por diante, beleza? Então hoje a gente vai usar a CLI, né, a CLI do Fire. Então hoje é basicamente telinha preta, né? Aquela telinha preta, aquela telinha de comando que muitas vezes assusta, e aí a gente vai fazer um acesso ao nosso FortiGate, ao nosso ambiente ali de laboratório, vou logar, né, fazer o login com o meu usuário e bora lá, tá? Me conectando aqui, eu dei um A para fazer um accept dentro do meu ambiente, vou até dar um zoom aqui para melhorar aí a visualização para todos vocês. Então, bora lá. A gente vai falar de algum, né? Quando eu menciono troubleshooting, né? Eu estou tentando realizar alguns comandos exatamente para extração e uma resolução de problema em cima de uma solicitação. Então, quando a gente usa a CLI do equipamento, a CLI, então é toda a parte realmente ali de escrita, toda a linguagem por trás, né, do Firewall, da interface gráfica ali, eu aconselho sempre usar por aqui porque existe alguns comandos a serem dados aqui que é muito mais fácil para você achar um problema e resolvê-lo do que mesmo pela interface gráfica, tá? Então aqui eu quero deixar algumas dicas, né, para realmente a gente aplicar com as melhores práticas também. Então, em cima de alguns problemas, e vou deixar comandos aqui para vocês já obterem aí comandos que possivelmente resolvam
algum problema eventual que você está passando dentro do seu ambiente e de repente você, caramba, por aqui é bem mais simples, né? Dentro dessa CLI aqui do Fire. Então aqui é como se eu estivesse acessando ali via console mesmo o equipamento, mas obviamente que eu estou usando o Mobile Extreme, que é um put da vida também, tá? E me conectando via conexão SSH, tá? Usando esse protocolo para chegar aqui nessa telinha, né? Então, beleza, estou dentro do meu equipamento agora, ele já está disponível para mim. A gente vai falar de interface gráfica. Eu quero trazer parte de interfaceamento gráfico, que seria, é a interface, né? Interfaces do Fire, né? LAN, WAN, a gente vai falar de DHCP, usuários de autenticação, VPN, diagnóstico de rede, segurança de Fire e assim por diante. Eu vou tentar trazer alguns comandos aqui, eu chamo os comandos milagrosos, né? Que traz aí bastante, eles são bastante valiosos porque às vezes eu estou com um devido problema numa VPN e um debug ali em cima do túnel, é possível trazer a resolução daquele problema em particular, tá? Então, por exemplo, a gente vai começar aqui falando das configurações de interface, tá? A questão de facilidade, o que eu consigo obter. Por exemplo, eu tenho um Show Sys Interface, isso aqui serve para quê, Diniz? Todas as interfaces do Fire, elas estão dentro desse comando. Então, o Show, ele facilita a visualização inteira da tua interface, tá? E aí aqui eu não estou escrevendo nada, estou apenas visualizando, tá? Beleza? Então aqui, ó, por exemplo, a minha internal set, eu tenho um modo que ela está rodando, a VDOM, que ela está, description, né, o SNMP Index, a Rule, que é uma interface de WAN. Então eu tenho toda a descrição mesmo das minhas interfaces. Se eu pegar aqui, ó, eu posso pegar a internal, ela está no modo hard switch, o IP, a VDOM, a Rule, que é uma LAN, né, uma rede local, né? O alias, que é o apelido da interface, o modo que ela está operando, né? Que é o type, o tipo de interfaceamento, os protocolos que estão habilitados. Então aqui é um show mesmo para validar todas as interfaces, seja física, seja VLANs, seja interface VPN, você consegue visualizar tudo, tá? Então esse é o primeiro comandinho para você conseguir fazer esse diagnóstico já primário. Outra coisa, se você quer fazer um diagnóstico da tua interface para saber o MAC, por exemplo, dela e outras informações adicionais, é MAC Hardware Device, né? NIC e o nome da interface. Aqui eu vou colocar uma interface minha que eu sei que é a 7, e aqui eu pego todas as informações já dessa interface, né? Então eu pego a informação do device, e o device quem é? A NIC, né? A minha placa de rede aqui, que seria internal set, eu pego as descrições mesmo, sabe? A description, a parte de MAC address, né? Tanto parte de hardware, são dois tipos aqui que ele dá, tá? Uma virtual e uma física para essa interface, e a parte de status, a parte de full duplex, half duplex, qual é o modo que ele está trabalhando aqui dentro dessa interface, e cara, sucessivamente, tá? Os RX, né, as transmissões e as recepções do meu link, né, a ida e volta, né, toda a conectividade dessa interface. Eu poderia jogar, por exemplo, aqui uma internal 2 que eu acredito que não esteja funcionando, tá? Então pode ver que o link status está down, não tenho nada conectado a ela, nesse caso ao contrário dessa aqui, que já tem conexão, e aqui eu faço esse comparativo para pegar Mac e etc, tá? Então isso aqui é bem útil aí para você. Uma outra também que eu sempre costumo usar é a Config System Interface Physical. Essa Physical, ela revela para mim todas as interfaces físicas do equipamento, tá? Então eu tenho aqui minha DMZ, interna 1 até a internal 7, que são minhas interfaces LANs, só que olha que louco, se você pegar aqui um comparativo da internal 6 para a internal 7, o que eu tenho de diferença? Aqui eu não tenho nada conectado, nem IP, o módulo está em DHCP, já na internal 7, ela está no modo estático, né? Eu tenho um IP, beleza, de LAN, eu tenho o modo operacional dela, o status que está up, ou seja, existe algo, né, um cabo conectado fisicamente ali, e o modo de operação dela é 1000 Mbps em duplex full, tá? Full duplex aqui, duplex full, e todas as informações dela, já de uma outra interface, seja o A1 e o A2, que são minhas interfaces físicas desse equipamento, do appliance real desse laboratório, eu tenho todas essas informações. Então, isso aqui é bem interessante. Se eu fosse configurar uma interface, como é que eu faria? Config System Interface, Edit, eu vou colocar aqui uma internal 2, tá? Que ela não está sendo usada, dou um show,
e eu já estou dentro da minha interface para me conseguir configurar ela, colocar todas as informações necessárias. Obviamente que a gente não vai falar de configuração específica, é só para você entender o comando, tá? Um outro comando que eu tenho é o diagnose, né? Syslink link monitor, aí dá um espaço, interface, aí eu vou colocar internal set. A internal set é minha interface de saída WAN, tá? É minha interface de WAN que eu estou utilizando nesse equipamento. Então, o que eu consigo extrair deste comando de diagnóstico é exatamente se o status do link ele está up, quais são as transmissões do link. A última vez conectado foi no dia 5 às 10h42, que de fato foi essa, tá? O Fire foi ligado às 10 horas hoje, o appliance físico. Então você consegue pegar um diagnóstico, a bandwidth, né, que é a largura de banda up, down e downstream, né, tudo que foi feito de download e upload. Você tem aqui os TX, né, as transmissões, e os RX, que seriam os recebimentos, né, tudo que está sendo transmitido e recebido. Aí você tem latência, tem jitter, packet loss, perda de pacote, você tem todas essas estatísticas somente nesse comando de diagnóstico. Isso você pode fazer para uma interface WAN, para uma interface LAN, né? Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, vou colocar uma aleatória, internal 3, ele não achou nada. Vou colocar, por exemplo, o WAN1, ele achou, tá? Porque essa interface ela não está nomenclaturada, ela não está válida para um link monitor, tá? Ela não tem a configuração do link monitor, por isso que ela não apareceu nada, mas também não tem nada conectado nela. Se a gente observar aqui, ó, internal 3, e olha que louco, isso aqui já estou fazendo uma aulinha de diagnóstico mesmo. Você está diagnosticando tudo que é referente à interface, tá? Então a internal 3, ela está totalmente down, fisicamente falando, então já é um passo. Você está fazendo ali camada 2, layer 2 mesmo, L3, né? LAN to LAN, e aí identificando algo físico, certo? Então você já está vendo que não tem nada conectado e automaticamente aqui você não vai ter nada de monitor, ou seja, de um diagnóstico para saber se esse link está up, se ele está down. Não, está totalmente down, porque você não tem nada conectado fisicamente, então você não vai ter uma relação de largura de banda, de seção e assim por diante, tá? Então, olha que louco, você consegue obter as informações reais da sua interface, tudo via linha de comando, tá? Então, peraí, o que eu aprendi já aqui? Pegar toda a tabela física, configurações de interface, né, diagnóstico do link monitor, tabela física, configuração tanto da parte de hardware também, da NIC, né, da placa de rede da minha interface, e assim por diante. Isso aqui já é uma aulinha aí para vocês pegarem as informações e conseguirem atribuir isso dentro já de um diagnóstico, né? Fazendo um troubleshooting em cima de interfaceamento. E aí vamos lá, vamos passar para DHCP agora. A gente tem uma opção aqui em DHCP que é o Show System DHCP Server. Aqui é onde eu observo todo o meu DHCP existente no FortiGate, tá? Então, o que acontece? Eu estou dando um tab no meu teclado e ele mostra todas as edit. Edit nada mais é do que uma configuração de um DHCP daquela determinada interface. Então, a Edit 2, ela está interligada em quem? Na minha interface de FortiSwitch. A Edit 3, ela está na minha Internal 2. A Edit 4, no meu LACP, que são interfaces ali criadas no meu FortiGate. A Edit 5 está na minha Internal, que é um hard switch, e assim sucessivamente. Então, se você fosse validar ou verificar se você tem habilitado dentro da interface, por exemplo, Show Sys Interface Internal, né, que é o meu hard switch, essa interface, como é que eu sei que ela tem DHCP? Eu acabei de te dar o comando milagroso aí, ó. Show System Show System DHCP Server. Você consegue visualizar já de uma forma bem simplificada toda a parte de DHCP, quem é o gator, quem é a interface, quem são os ranges, né? Tanto início e final de entrega do seu pool de DHCP, tá? Então, a reserva, quem é que está reservado, tanto o IP quanto o MAC address, você consegue identificar tudo isso. E aqui eu estou mostrando já de cara quem é a minha interface, tá? Que é uma interface em hard switch, que seria minha LAN primária, dentro dessa network aqui, beleza? Então vamos lá, tem um outro que é o Diag IP, provavelmente ele não vai funcionar porque eu não tenho nada de listen time aqui. Diagnose, deixa eu ver, DHCP,
Não, esse aqui eu acho que não vai rolar aqui, tá? Porque eu não estou usando um listen time, uma lista de DHCP. Então vamos lá, config system DHCP, aliás, config system DHCP server. Aqui seria exatamente o ambiente de configuração. Ao invés de você apenas dar um show para visualizar, aqui você já começa a configurar. Então, se você quer mexer em algum DHCP dentro das suas interfaces, você precisa saber qual é a edit que a tua interface faz parte, tá? Então, peraí, eu já estou listando aqui algumas interfaces. Eu quero mexer exatamente na Interno 2. Então, eu, obviamente, vou editar a linha 3, tá? Edit 3, você está dentro da edit que você precisa criar o seu DHCP, ajustar, tanto na parte de reserva de MAC. Então, cada configuração dessa aqui é só você dar um config referente à configuração. Config prange, config MAC e assim sucessivamente. Aqui seria o pool, né? O pool de DHCP que você consegue criar até 3, se não me falha a memória aí. E aí você já consegue basicamente administrar ali a parte de DHCP do seu Firewall, tá? Seja das LANs, interface LAN, interface WAN e assim por diante, tá? Então, se eu fosse configurar, por exemplo, um pool ou criar mais um, aqui eu visualizo o meu pool, que teria apenas um, e aí eu quero criar mais um edit 0, acabei de entrar no dispositivo aqui, na configuração propriamente dito dessa edit, para adicionar um terceiro pool. Eu poderia simplesmente copiar esse cara e só editar a coluna de início e fim para criar o meu pool, seja início até o fim desse pool. Obviamente que aqui eu estou abrindo do 100 ao 254, então se eu fosse copiar isso aqui, ó, vou dar um exemplo prático para vocês. Vou colocar ele numa outra telinha aqui do lado, e aí eu vou pegar aqui, ó, só para a gente colocar. Se eu estou usando do pool 100 ao 254, obviamente que eu estaria criando um outro pool aqui, antes mesmo desse pool já existente. Então ficaria exatamente assim, ó. Voltando aqui, vou dar um paste. Ficaria um pool, calma aí. Vamos lá, copiei de novo. Peraí que não foi. Vou copiar aqui. Paste. Beleza. Então, start e final. Eu configuraria um pool do 50 ao 99 para realmente pegar aí mais um pool antes do 100, tá? Desse pool que ele já está distribuindo. Aqui eu dou um next para ele sair, e aí eu consigo ver que eu tenho o edit 1, o edit 2, o pool 1 e o pool 2 desse DHCP, tá? Vou dar um um end para ele avançar, sair da configuração, e aqui eu já tenho lá minha edit 1, edit 2 desse range, né? Que ele está propagando o DHCP nessa Interno 2. Aqui foi só um exemplo, e aí a gente consegue reservar MAC e etc. Já para você conhecer, tá? Eu vou simplesmente abortar para não salvar nada, ou eu posso dar um end para salvar. Aqui, como é laboratório, eu vou dar um end e eu salvei essa configuração, tá? E aí a gente pode fazer isso aqui, ó, show system DHCP server. Deixa eu ver se ele já pega pela edit 3. Eu acredito que não, ele vai pegar toda. Então eu teria que vir aqui e observar se ele foi ajustado. Tá aqui, ó. Ele realmente salvou a configuração que a gente precisava. Olhando essa tela, e se a gente voltar lá para cima, observem que não tinha o edit 2, tá? E aí ele foi criado lá embaixo, e foi o edit 2 ali do nosso laboratório, dos nossos comandos. Voltei aqui, ó, para o lab, beleza. Então vamos lá falar agora de VPN. Então, a gente falou dessa parte de VPN, de DHCP. Não, e antes da gente falar de VPN, tem uma configuração também, que é essa aqui, ó, Config System Global, que ela é muito usada exatamente para você saber algumas configurações globais, né, do FortiGate. Então aqui a gente tem os protocolos de acesso SSH, de acesso HTTPS, que a gente utiliza nesse firewall aqui, o hostname. Então se você quisesse alterar, por exemplo, um hostname, só dá um set, né, hostname, e você coloca o hostname que você quer adicionar dentro do seu ambiente, tá? Vou colocar aqui lab hack1 e vou colocar underline 1 só para vocês verem que essa alteração, né, acontecendo real aqui. Então, meu hostname foi alterado, vou dar um end e aí esse hostname daqui passa para cá com a sua cuja alteração. Então, em config também System Global, eu consigo analisar realmente dando um show tudo que tem de configurações mais
pontuais, seja portas administrativas, nome do meu firewall e assim por diante, tá? Isso é bem importante. E uma outra configuração que é bem legal, deixa eu lembrar aqui, não é o Get System, o Get System Status, tá? O status, sem ser esse startup aqui, é só status só. O status, ele mostra basicamente todas as informações. Vou dar aí o comando de novo só para ele pegar pontualmente o comando inteiro. Ele mostra toda a parte de a versão de firmware que o meu equipamento está, a build, né, que ele está também, toda a parte de serial number da caixa. Cara, ele mostra uma porrada, part number do sistema, uma porrada de informações do sistema. É um status realmente aqui do meu equipamento, tá? Então, esse comando ele é bem legal também. Aí eu tenho um get, se eu não me engano, user, falando aqui de usuários, get user local, são todos os usuários locais que está cadastrado nesse firewall. Olha que louco. Então, se você tem lá uma porrada de usuários locais, ele vai te mostrar toda a relação aqui. São alguns usuários aí cadastrados nesse equipamento, criados mesmo. Aí tem um outro também, que é config user LDAP, né? Que é realmente a relação ali do seu LDAP. Eu não vou dar esse comando aqui para preservar uma informação, mas é para você realmente ver o seu LDAP, configurar o seu LDAP mesmo, que é essa parte de servidor, conexão remota, beleza? Então aqui a partir de usuários, vamos avançar um pouquinho mais aqui, tá? Então a gente tem alguns comandos agora de VPN que eu queria passar para vocês aqui, que é bem importante também. A gente tem essa parte aqui, ó, diag sys IKE, né? Para você que já está usando uma VPN que é diagnosticar o gateway e tudo mais. Peraí, IKE, diag VPN, diag, não é sys não, é diag VPN IKE, estou tentando lembrar aqui, Gator List, tá? Aqui ele não vai me mostrar porque eu estou no ambiente de laboratório e eu não tenho a parte VPNs, né, conectadas agora para mostrar aqui a lista, mas ele mostraria aqui para você todos os Gator e a lista desse cara. Tem um outro comando seguindo nessa sequência que é o diag VPN também, tá? A gente vai ficar em cima do VPN, que é o túnel lista, a lista de túneis que eu tenho criado. Aqui ele mostra a minha lista, ou seja, eu tenho apenas um túnel criado, ele não está conectado agora, tá? Ele só está mostrando toda a parte de, tanto do meu local, local network, né, que seria a minha rede local, e a estrutura da VPN, tá? Alguma estrutura dessa VPN. Não fase 1, fase 2, nada disso, mas alguma estrutura de informações da minha VPN, beleza? E aí eu tenho uma sequência de comandos. Aí a gente tem um outro que é o diag VPN, aqui é a parte de VPN SSL, tá? SSL estatística. Essa já é uma parte de VPN montada, construída aqui no FortiGate, tá? Montada que eu digo site to site, uma conectividade, um site se conectando ao outro. Então esse é um diagnóstico dos meus túneis, tá? E aí eu tenho, por outro lado, a VPN SSL, que é um client to site, uma conexão remota de um cliente para essa conectividade aqui da HackOne. Então fechou. Na HackOne eu vou simular, eu vou me conectar exatamente a esse firewall agora. Vou dar um conectar e vou dar esse comando para vocês verem esse diagnóstico acontecendo. Aqui é a minha conexão client to site, beleza? Então bora lá, deixa ele conectar. Já tenho, obviamente, que essa construção desse túnel montado, as regras que dão permissão a esse acesso, usuário e senha, beleza, acabei de conectar. E aqui é só para você observar, né, esse diagnose aqui em cima do meu túnel VPN SSL, as estatísticas. Olha que louco, agora ele mostrou já que existe um usuário conectado e ali são os numbers, né, as conexões de túneis e as conexões. Eu tenho uma para cada, tá? Então, ele vai diagnosticando exatamente isso, quantas pessoas, quantos usuários, quantos túneis conectados, falando de um SSL. Beleza? Era só para vocês verem que funciona. Então, já é um diagnóstico bem bacana. Por outro lado, tem aqui um GET, né, VPN SSL Monitor, que mostra, né, um monitoramento aqui exatamente do meu usuário que está conectado, né? Ele pegou aqui a minha sessão, quem é o source, quem é a duração que esse cara está conectado,
a from, né, a origem desse cara, o IP de fato, né, o IP público que esse cara está pegando dentro desse túnel, qual é o IP que foi gerado para ele localmente falando, tá? Então, se eu viesse aqui no meu CMD da minha máquina e eu desse aqui para você, ó, por exemplo, um ipconfig, eu conseguiria, né, eu consigo, na verdade, pegar exatamente o IP que dentro dessa NIC minha, dessa placa de rede, ele está atribuído aqui, ó, 10.212.134.200, beleza? Então é exatamente o IP que ele está me distribuindo nessa VPN SSL. Olha que louco. Então você pegou mais uma informação, usuário e etc, tá? Tem muita informação bacana aqui. Isso aqui já é um troubleshooting fenomenal. Então a gente tem vários comandos, eu não vou detalhar cada um, né, para a gente não ficar aqui horas, mas eu quero falar os mais usados aí. Então tem uma outra também que é o Get System IPsec, tá? Em cima do túnel IPsec, tá? Tudo que é referente a um túnel Get VPN, tá? Get, né? Get System, Get VPN IPsec túnel Summary. Esse summary aqui, ele não vai mostrar exatamente para mim aqui, mas eu deixei uma imagem bem separada aqui para vocês, né? Separada assim, exclusivamente para essa nossa aula, nosso vídeo aqui, só para vocês terem uma noção do que esse summary ele apresenta ali para a gente, tá? E aí eu peguei um print aqui de uma conectividade do summary, tá? De várias VPNs. Então, cara, esse comando ele é milagroso também, tá? Então você observa, é como se fosse dentro de um IPsec monitor do Faro, só que aqui via CLI. Aqui a gente está observando todas as conexões, obviamente que eu preservei o IP de WAN desses clientes aqui para não mostrar. E aqui a gente tem as conexões de fase 1 que estão up, né, 2/1, então tem uma fase 2 conectada aqui nesse cliente. Temos os RX que são o que está sendo recebido e os TX transmitidos em cima desses túneis, tá? Então todos eles estão up e são todos esses selectors seriam as fase 2. Quantas fase 2 eu tenho? De 1/1, ou eu tenho aqui 2/2, seriam duas fase 2, seriam as redes, né? Que eu estou atingindo remotamente, tá? Seriam remote address, ou seja, os endereços de redes remotas que eu tenho dentro do meu túnel de VPN, beleza? Então esse comando ele é show e tem muita informação que se você começar a diagnosticar, você consegue pegar, sabe, realmente um eventual problema. Eu não tenho uma conexão aqui, tá pendente uma fase 2. Aqui você já matou a charada, tem 2/1. Então uma fase 2 não está conectado dentro desse túnel que você está diagnosticando. Aqui foi um pequeno exemplo para vocês pegarem aí essa ênfase, fechou? O meu não vai mostrar porque eu não tenho nenhuma conexão agora fechada, site to site, beleza? Então eu não vou ter essa informação agora. Então a gente tem também diagnóstico da parte de rede, tá? Eu tenho aqui, ó, por exemplo, um execute, vou dar um execute ping aleatoriamente para o 1.1, ou para ele pingar, fazer um ping externo para o Google, para o IBM, para Cloudflare. Você pode escolher o seu site, aí, o seu DNS de preferência, só para testar mesmo, tá? Então, estou pingando ali o 888, 1.1 e fazendo esse ping direto. Então, qual é o comando? Execute ping. Eu posso fazer um outro comando, olha que louco que eu vou fazer para vocês aqui, para a gente, que é o repetido, né? O execute ping repeat counter, e eu vou colocar um número aqui maior, tá? Vou colocar 1000 aqui, e aí ele vai ficar fazendo é como se fosse um "-t", um ping constante, tá? Dentro ali do Windows, para vocês entenderem. Então aqui eu vou dar um execute ping novamente, tá? Para o 888, tá? E aí eu vou deixar ele pingando, ele vai ficar nesse looping repetidamente nessas 1000 contagens aqui que eu setei, fechou? Então aqui é um outro comando de ping opt-source que você consegue fazer esse repeat count. E aí para você zerar esse contador e ele voltar para o normal, você dá um execute ping reset, que aí ele vai dar um reset no seu contador, tá? E aí ele vai voltar a pingar, aqui só para vocês terem noção, apenas aqueles 5 ping como default, como padrão, tá? E aí ele somente pinga aqueles 5, para de pingar. Fechou? Olha que louco. E aí o reset ele serve exatamente para isso. E aí eu posso dar um tracert também, tá? Execute tracert. E eu posso colocar também
o 888, e aí você pode colocar outros IPs de destino que você queira realmente fazer um tracert para ver se ele vai completar todos os saltos que você precisa para identificar se realmente ele está percorrendo salto a salto a máquina, o host que você precisa alcançar. Então, é dentro de Execute Tracert Route, tá? E para você saber se realmente a rede de origem que você está filtrando é de fato a rede que você precisa, tem um outro comando, eu não vou deixar ele completar, tá? Só para a gente conseguir avançar. Tem um outro comando que é o execute, seja no ping opt source ou seja no tracert options. Então vamos lá no ping, por exemplo. Se eu quiser pingar de uma interface XPTO de origem, o que eu faço? Execute ping opt source, que é a minha origem, e eu posso colocar aqui o IP dela ou a interface, tá? Tem tanta opção por interface ou pela origem do IP. Então aqui ó, no ping opt source eu poderia colocar interface internal set. E aí eu vou lá e dou ping. Ou, por exemplo, eu vou pegar o IP da minha interface, aí eu estou dando show config system interface internal set. Aí eu pego aqui, ó, a minha origem é esse camarada aqui. O que eu vou fazer? Eu vou copiar ele, eu vou dar um comando execute ping opt source e vou colocar esse cara como origem, tá? Isso aqui ele serve muito para você fazer um teste real da tua origem, porque de repente você tem, cara, mais de uma rede LAN. Então, como é que eu testo daquela minha rede LAN? O Fire não sabe, você tem que setar para ele. Você tem que falar, cara, eu estou partindo dessa origem. Então, a minha origem nesse momento é a internal set desse IP de interface, que é o gator dessa interface. Partindo desse princípio, eu posso diagnosticar um ping, um ICMP, para dessa origem para aquele destino, tá? Isso tanto para um tracert, tanto para um ping mesmo, fechou? A minha origem está sendo essa, fechou? Beleza, pinguei. A mesma coisa para o tracert. Eu posso colocar aqui execute tracert option source e colocar aquele cujo IP que seria a minha origem da interface que eu preciso, beleza? Que é a 15253. Opa, 253 aqui. E aí eu vou lá, um execute tracert fazendo para o Google, mas isso aqui pode ser para qualquer outro destino. Da minha interface de origem para o destino que é o host. E aí ele completa e faz ali os tracers que precisam, né, ser feito, fechou? Então aqui a gente já aprendeu os pings, os tracers aí, e aí a gente já vai voltar nisso aqui para fazer um debug, fechou? Então uma outra coisa também é o Jag Sniffer Pact, de uma forma bem simples, você vai fazer uma captura de pacote, né, de uma interface, né? Então aqui eu vou colocar minha interface set só para ele diagnosticar todos os pacotes desse cara, tá? Existem vários tipos de filtros, tá, para esse sniffer, eu não vou detalhar todos, aí eu dei um Ctrl C agora para ele parar, tá? Senão ele ia ficar num looping aqui de diagnosticando, tá? Então ele pegou transmissão de 73 pacotes e aí eu dei um Ctrl C na minha máquina e aqui ele está mostrando um echo reply, echo request, uma ida e uma volta nessa comunicação da interface, tá? Aqui ele está mostrando que está respondendo, que são alguns performance SLA que eu tenho, tá? Eu vou passar um pouquinho mais para frente, que é a parte de monitoramento de SD-WAN, para vocês entenderem o que eu estou mencionando exatamente nesse ponto aqui. Então vamos lá, peraí, deixa eu só desconectar aqui. Opa, saímos aqui da tela, voltamos para a telinha aqui, ó. Tem um comando que é o chamado Diag System SD-WAN Health Check. O Health Check é o meu Performance SLA dentro da interface gráfica. Esse Performance SLA é a mesma coisa do Health Check aqui dentro, tá? Então aqui eu estou diagnosticando todas as minhas probes, né, que seriam pings para a internet, para o Gmail, para o VoIP e assim sucessivamente. Aqui eu tenho um ping para esses caras e ele está fazendo toda essa parte de conectando, ou seja, coletando, na verdade, coletando nessa checagem do meu SD-WAN esses caras aqui, ou seja, eu estou fazendo um ping para a internet no 888, no 999, aqui ele não mostra especificamente o IP, tá? Ele mostra apenas o nome que eu coloquei no meu Performance SLA e ele coloca se está tendo latência, jitter, packet loss e assim por diante. Então, todos os meus Performance SLA dentro de SD-WAN eu estou visualizando aqui. Tudo isso que eu estou pegando aqui de resposta ICMP, Echo Reply, exatamente é os pings que está dentro do meu Performance, tá?
Isso aqui já é para vocês associarem. Então, de uma melhor forma para você ter associação a isso, abra a interface gráfica do teu Firewall, vai lá na opção de Network SD-WAN, né, ou System, System não, Network, lá na parte de SD-WAN mesmo, e aí dependendo da versão que você está usando, essa opção de performance vai estar no canto superior esquerdo, ou ela realmente vai estar aqui nos menus nesse canto esquerdo também, beleza? Da tua tela, na parte em vertical da tela, ou ela vai estar em horizontal, depende do firmware que você está usando aí. Então, para a gente saber, por exemplo, o firmware, que eu já tinha falado, é o Get System Status, tá? E aí o meu firmware aqui é o 672, ele vai estar exatamente no canto superior da minha tela, em horizontal, beleza? Essa informação do Performance SLA. Então, fechou. Aqui a gente já pegou mais uma informação dentro desse monitoramento aqui. Bora lá, deixa eu pegar aqui mais uma informação. Fechou. Beleza, voltei aqui, ó. Peguei esse diagnóstico aí, agora a gente tem a parte, né, dos sniffer, dos pacotes, do que foi transmitido, e aí a gente vai voltar nessa parte de execute ping opt source e as transmissão ali do meu, não é DHCP, do meu tracert, né, que é os saltos que ele faz para um determinado destino. Uma outra coisa aqui, ó, falando de segurança de firewalls, né? E aí a gente volta nessa parte de diagnóstico de sniffer e tudo mais, que é diagnosticando toda a parte de pacotes e contextualizando isso. A gente também tem parte de segurança de firewall, que é alguns comandos. Por exemplo, se você quer diagnosticar todas as partes de políticas de firewall, você tem um show firewall policy, né? Para show firewall, né? System firewall policy, para você ver todas as suas políticas criadas. E você não está editando nada, você só está visualizando, beleza? Aqui, aí a gente tem um diag firewall address. Cadê o address aqui? Firewall, diag firewall address. O address ele não quer abrir, então vou dar um show também. O diagnose firewall não existe, então tem o show firewall address, tá? O address, deixa eu ver se ele tem a lista completa. Ele não tem a lista, mas ele mostra também todos os endereços que eu criei nesse firewall. E obviamente que se você quiser ser algum específico, depois do address você pode colocar o endereço que você precisa, tá? E aí ele já mostra exatamente aquele endereço. Então, se você tem o nome do endereço que você precisa, da rede, você coloca lá LAN, por exemplo, e dá um tab no seu teclado e ele já acha. Aí dá um enter, beleza, achou. Então, aqui é para você, obviamente, fazer uma alteração em algum objeto facilmente, tá? E tudo que você for isso a gente só está dando um show para visualizar. Se você quer realmente entrar na configuração, é config firewall address, tá? Beleza? Nesse momento você entra no objeto que você está alterando, no objeto de rede, tá? E aqui eu estou fazendo já os comandos para vocês observarem. E aqui eu poderia simplesmente editar essa rede, tá? Essa subnet, colocar um outro endereçamento aqui, tá? Vou simular aqui, por exemplo, 11.11/32. Eu já estou fazendo um ajuste só para mostrar para vocês. Vou dar um end, fechou, acabei de alterar. Aí eu posso dar um show novamente. System não, é firewall address, e o objeto que eu preciso identificar, que é o LAN ADM, tá? E aí a alteração que eu acabei de fazer. Antes ele estava com essa subnet, agora ele está com essa subnet, ou seja, essa nova rede adicionada. Então, beleza. Tem eu acho que a parte de show firewall, não mais parte de objetos, mas de serviço também, tá? Eu consigo visualizar todos os serviços, acho que tem service, e tem mais um comando aqui, category, que são as minhas categorias. Então eu consigo olhar todas as partes de categoria e eu vou dar uma interrogação para ver o que ele tem proposto para mim. Tudo que você quiser identificar no seu comando para frente, você dá uma interrogação. Nesse comando aqui, eu dei um show file service, que são os meus serviços, que são os protocolos que eu estou utilizando, só que os protocolos que eu customizo, eles estarão dentro desse menu, custom, ou seja, customizados.
Beleza? Vou dar um Enter, então eu consigo pegar todos os protocolos que são meus serviços que foram criados nesse firewall, beleza? Eu acabei de dar um Ctrl C para voltar, tô dando um Enter aqui para ele sair da minha configuração. Então é isso, tá? Só já para pegar toda a parte de serviço. Então, fechou. A mesma coisa serve aqui para um show firewall policy. Se você der uma interrogação, ele mostra todas as políticas que você tem no firewall. Não tem mais um comando para frente, ele só tem basicamente um enter. E aí ele está mostrando basicamente, porque eu dei interrogação, tá? Eu acabei de dar uma interrogação, ele mostra as políticas. Só que se eu der um enter, ele vai mostrar a estrutura das políticas. Tanto parte de se ela está enable, disable, quais são as interfaces de origem, destino, tá? Que eu tenho dentro dessas interfaces aqui, e fazendo todo esse englomerado aqui de informações dentro da minha interface ou da minha regra de firewall, na verdade, tá? Não é nem a regra de firewall, mas são as interfaces que estão associadas a essa regra de firewall ou policy, da forma que você quiser chamar, tá? Então, todas as informações, eu dando o famoso enter, tá? Mas se você der apenas uma interrogação, ele mostra o ID das políticas. Todos os IDs estão ali criados dentro das suas regras de firewall. Fechou? Então, beleza, vamos dar um Ctrl C. Falando aqui de segurança de firewall, a gente também tem a parte de monitoramento, né, de status. Você tem um Get System Performance Status, que ele vai mostrar toda a performance de estrutura física do seu equipamento, que seria a parte de CPUs, memória, processamento, e o uptime também, né, que é o tempo que o seu firewall está ligado, né? Então, toda essa parte estrutural mesmo de performance de sistema, ele vai mostrar para você nesse comando. Tem um outro que é um Get System Performance Top, que é exatamente a parte de gerenciamento, como se fosse um gerenciamento de tarefas, tudo que você tem ali sendo processado mesmo, sabe? Dentro do seu FortiGate, tudo que está sendo processado nesse exato momento e que está rodando, ele mostra nesse gerenciador aqui através desse comando. E aí a gente tem a parte de sessão também, que é o Get System Session List. Se tiver alguma sessão agora sendo tramitada no meu FortiGate, ele vai mostrar a lista de tudo que está passando, protocolos, tudo que está sendo transmitido. Como não tem muita coisa, ele mostrou só isso. Mas se você tiver num ambiente em produção, vai mostrar uma porrada de sessão aí. Vai abrir um leque de informações, tá? Então toda a parte de sessão, IP de origem, IP de destino, tá? Se tem nateamento ou não, é muito louco. Você consegue ver tudo mesmo, que é a origem, que é um destino, se ele está nateando, se ele não está nateando. É show de bola, cara, esse comando. Então tudo que eu estou falando agora é realmente a status e monitoramento do seu firewall, tá? A gente tem um outro que é o Get System Status, eu já mostrei. Tem o Diag Stop, que ele também vai entrar na parte de gerenciamento, mas aí o que muda aqui é só o comando, mas é o mesmo. O que muda é só realmente aqui, ó, o Get System, que é o Performance Top. Performance, peraí. Então é Diag Get System Performance Top. Ou o Get. Os dois comandos aí exatamente igual, tá? Esse comando do Get System Performance Top ou Diag Stop é exatamente o mesmo comando para você visualizar tudo que está sendo processado no seu firewall, beleza? Então, basicamente, mais um comando aí útil. A gente tem um Execute Update Now, que tanto para updates, né? Para o seu parte de GeoIP, IPS e etc. Tudo que você quer dar um update, dar uma atualizada, você dá um update ali dentro daquela configuração. E o Update Now é meio que para forçar uma configuração que você acabou de fazer dentro de uma config, seja de VPN, seja de FortiGuard, de regra de firewall. Se você quer dar um update ali, você clica no Execute Update Now e ele dá uma forçada nessa atualização para aquele determinado problema não, para aquele determinado update que você precisa. Fechou? Então, na parte de SD-WAN, a gente também tem a parte aqui de Diag System SD-WAN Members, que a gente vê todos os membros de SD-WAN. Consigo ver todo mundo que está interligado no meu SD-WAN
ele mostra aqui, tá? Todas as minhas interfaces, internal set, WAN1, DMZ, conexão, tudo que faz parte do seu SD-WAN, você tem um diagnose aí para identificar esses membros, tá? Então isso aqui você já vai conseguir validar quem é o gateway, qual é a prioridade, isso aqui é bem importante, tudo em cima do seu SD-WAN. E obviamente que se você quer configurar e ir um pouco além, você vai dar um config system SD-WAN e aqui você vai entrar em toda a configuração, seja de zoneamento, quem é as interfaces de SD-WAN Zone, quem é as interfaces membros do seu SD-WAN, quem é o Health Check, né? Lembra lá que a gente estava falando do Health Check, que é o Performance SLA? Quem é os servidores que você está pingando? Aqui de fato você consegue ver, tá vendo? Lembra que a gente falou um pouquinho acima, e aí eu vou dar o Health Check de novo só para vocês identificarem, que é o Diag System SD-WAN Health Check. O Health Check, por exemplo, no ping da internet, ele está dizendo que eu tenho latência, jitter e largura de banda nessas estatísticas. Aqui em cima, eu consigo ver que esse ping de internet, quem é exatamente os servidores que ele está pingando. É esse 808 e é esse 888, tá? Que aqui é o DNS da Umbrella, Cisco, e aqui é DNS do Google. E aqui eu tenho toda a parte de SLA configurada e etc. Tudo que faz parte do SD-WAN, tá? E aqui no Health Check eu consigo ver as estatísticas, tá? Desse cara em latência, em jitter, em packet loss e assim por diante. E quem é os endereçamentos, que são os IPs? É exatamente aqueles IPs que eu mostrei logo acima que fazem parte desse Performance SLA. Então, beleza, parte de SD-WAN, de diagnóstico de SD-WAN ou basicamente de monitoramento de status eu mostrei. Então vamos na parte de roteamento também. Tem aqui a parte de roteamento, você tem o get router info routing table, e aí você pode colocar details, tá? E colocar um IP X. Eu vou colocar esse IP, por exemplo, para ver se ele está pegando alguma tabela de roteamento aqui, ó. Eu estou criando um IP aqui, vem do C. Dentro da minha tabela de roteamento, eu tenho um detalhe desse IP, beleza? O que ele vai me apresentar aqui, ó? Ele está me apresentando que esse IP, ele está estaticamente com uma distância 5 e ele existe sim uma conexão diretamente e estática através da internal 2. Eu aleatoriamente coloquei um IP e ele está trazendo para mim a resposta desse roteamento, tá? Então, essa subnet aqui, ela está vindo através desse barramento, estaticamente, com a distância 5, na internal 2. Como é que eu sei que isso é verdade? Eu posso entrar aqui em Show System, Show Router Static e colocar internal 2 aqui, ó. E olha que... acho que não, o show não funciona aqui, então vamos fazer assim, ó. Ah, tá, é porque é em edit. Então, eu tenho todos esses edit 1 ao 5 e eu não sei quem são elas. Então, eu posso dar um enter e ele já pega tudo que tem aqui dentro. Então, o que basicamente ele está me dizendo? Eu tenho uma rota aqui em cima da internal 2 que ele vai para esse destino e é exatamente vindo desse cara aqui, ó, desse roteamento de origem, tá? Para esse destino, estaticamente falando. Aí aqui eu poderia muito bem também entrar em Config System Interface, não, Config Router, Static, dar um Edit 3, que é exatamente a rota que eu estou, e dar um Show Full para ver tudo que ele tem, tá? Então aqui, basicamente, eu tenho a internal 2 indo para esse destino e eu olho todos os parâmetros que tenho de distância, que é exatamente a informação que ele me disse aqui, ó, distância 5, né, dentro dessas métricas, né, de distanciamento aqui da rota estática e assim por diante, beleza? Aí eu posso dar um end e eu posso fazer isso aqui, ó, Show System Interface internal 2 internal 2 para saber se realmente aquele IP está dentro daquele range. Então, aquele IP que eu joguei lá, ele está mostrando o seguinte, que eu tenho uma rota estaticamente apontada para aquele destino, para aquele IP. Beleza? Então, eu poderia colocar outro aqui, tá? Então, vamos lá. Eu poderia dar um get routing info routing table e colocar um IP, sei lá, do Google, tá? Só para ver se ele está pegando. Então, aqui, ó, ele já mudou a estatística, tá vendo? Através desse IP, eu estou vendo que dentro da minha tabela de roteamento existe uma rota estática também, via distância 1, para internal set.
Então eu tenho ali um roteamento estático, e aí poderia ser roteamento dinâmico, poderia ser qualquer outro roteamento OSPF, aqui ele estaria me trazendo esse detalhamento, beleza? Dentro desse comando. Então aqui eu vou usar a mesma estatística, show system interface, internal set, para me fazer o diagnóstico completo. E aí eu consigo realmente ver que esse é o meu IP da minha interface, aqui é o IP possivelmente do meu gator, tá? Que ele é a saída dentro dessa subnet, dessa máscara de subrede, e aqui eu tenho o meu gator dessa internal set, fechou? E aí dentro de SD1 eu consigo até diagnosticar isso aqui, ó. Dá um diag system SD1 members, deixa eu ver se é dentro de members. Members está aqui, ó. Aqui eu estou pegando de fato quem é o gator da minha interface. Tá vendo que todas essas analogias, né, todo esse nosso troubleshooting é em cima de um diagnóstico para validar na minha tabela de roteamento desse P que está pegando via internal set, dentro desse gator, dessa interface, dentro dessa máscara de subrede, dentro da minha camada de SD1, eu consigo validar que esse realmente é o default gator e fazer essa análise, né, em cima dentro do meu diagnóstico aqui na parte de roteamentos, beleza? E aí eu posso também mostrar para vocês aqui a minha tabela completa de roteamento, que é dentro desse mesmo comando, só que em vez de DT eu posso colocar a LL, que seria todas, né, as minhas tabelas, meus roteamentos aqui dentro da minha tabela. Então aqui mostra, tá, todo o roteamento que eu tenho presente nesse FortiGate. Desde a minha internal set, as minhas VPNs, as minhas internals, as minhas LANs, tudo que eu tenho de roteamento eu consigo dentro desse routing table all, aberto, beleza? Pego tudo. Então vamos avançar um pouquinho mais para não ficar tão grande esse conteúdo, mas que vocês absorvam o máximo de informações possíveis, beleza? Então aqui, ó, eu vou agora copiar uma parte de debug, e aí o que eu vou fazer, ó, para você. Agora a gente vem na parte de debug para encerrar aqui e vocês também aprenderem um pouquinho sobre debug, né? Você realmente rodar uma linha de debug para diagnosticar algum evento de comunicação da sua unidade para a sua matriz, da sua unidade para a internet, qualquer comunicação que você queira realmente debugar, você consegue através desse comando que eu vou dar aqui no file. Eu vou duplicar aqui o meu acesso e logar de novo, abrindo uma nova sessão, e vou fazer isso aqui, ó, execute ping opt source. Antes disso, eu vou pegar o IP da minha interface de internet, que é exatamente a 7. É uma WAN, tá? É uma interface de WAN essa, beleza? Tá até a rule aqui para vocês entenderem. Ó. É uma interface literalmente de internet. Beleza, peguei o IP que eu preciso para simular o que eu quero. Vou pegar aqui, execute ping opt source, coloco essa interface de origem e vou dar um ping para o Google. Exatamente para a gente rodar um debug, só que eu vou deixar isso aqui, ó. Execute ping opt source, e vou deixar um repeat counter de 1000 pings aí, tá? Vou dar um execute ping de novo, coloquei a origem que eu preciso e a interface da minha internal set para fazer esse debug. Qual é a analogia que eu estou fazendo agora? Estou fazendo um ping para a internet dessa origem, que é a minha interface de WAN. Estou fazendo um ping para a internet, só isso. E aí eu quero saber se realmente esse ping não está sendo dropado, está passando a origem para o destino, tá tudo certo, beleza? Vou deixar esse ping rolando e isso serve para qualquer coisa, seja para um diagnóstico de VPN, seja para uma comunicação site to site, cara, uma comunicação de um serviço de uma origem para um destino, não importa. O debug que eu vou mostrar, ele serve para todo esse diagnóstico. Então tá aqui, ó. O debug é exatamente esse, para vocês terem noção. Ele vai resetar e habilitar esses filtros de origem e destino, só que nesse caso aqui eu vou colocar o 888, exatamente nessa sequência de 1000 transmissões aí de flow, né? Ou seja, ele vai realmente captar essas 100 transmissões aqui desse flow tracer, ou seja, desse início de transmissão para rodar esse debug, fechou? Então, esse aqui é um comandinho que você pode anotar para qualquer diagnóstico dentro do seu ambiente em produção, dentro do seu FortiGate. Você só precisa saber a sua origem e o destino, só isso.
Cara, se você souber a origem da tua rede e o destino que ele quer alcançar, aquele serviço, aquela máquina, aquele computador, qual é a origem desse PC? Tá, é X, é 192.68.15x. Qual é o destino que ele está indo? É um serviço? Qual é o IP desse destino? Tem que ter um destino. Então você coloca o destino aqui abaixo e, cara, beleza, você vai rodar esse debug. Então você vem aqui no outro lado, né? Eu deixei aqui um ping estendido para a gente pegar realmente esse problema, que na verdade não é um problema, mas é diagnosticar, fazer um debug para ver se eu estou pegando realmente esse diagnóstico, e aí eu vou rodar esse comando com origem e destino. Cara, startei, beleza, pegou. Aí aqui o que eu tenho que fazer para ele parar? Eu tenho que dar um debug disable. E aí para ele parar, tá? Senão ele vai ficar infinitamente aqui até realmente ele completar os 1000 flow que eu pedi, que seriam as mil linhas, né, dentro do meu debug. Aqui o que eu posso observar é o seguinte, ele está vindo, né, com uma função de transmissão, e o detalhe de pacote dentro dessa mensagem é o seguinte, ele está recebendo um pacote desse protocol, né, que seria ali uma chave, né, que ele me dá para essa origem, que seria o 9268, que é exatamente a origem que eu quero analisar. Para qual destino? Ele está indo para esse destino nessa porta. Ou seja, esse debug, ele pegou efetivamente o que está acontecendo, que é um ping para a internet, é um ICMP. Eu estou fazendo da minha origem daquela interface um ping para o Google, somente isso. E esse debug, ele acabou de provar para mim o seguinte, cara, não está tendo nenhum drop, seu ping está indo de boa. Você vê que não tem mais nenhuma linha, só tem uma linha bem simples, informando o pacote do meu detalhe, a origem dele, o destino dele e a from local, que seria algo local da minha rede aqui. Aí existe, obviamente, que um código de type, existe uma função, existe algumas coisas muito mais, vamos dizer, criteriosas para uma análise muito mais técnica, né, e profunda. E obviamente que eu não vou entrar nesses detalhes, mas aqui eu queria só mostrar para vocês um debug flow mesmo de um problema ou uma origem para um destino, para vocês identificarem a possível causa raiz daquele, seja uma conexão que não está acontecendo, seja realmente uma passagem de comunicação de um serviço que está acontecendo, mas você precisa fazer um debug para ver se está tudo certinho, se ele está passando na política correta. Então aqui você consegue fazer infinitas coisas através desse cara aqui. E é obviamente que isso depende do host de origem e o host de destino e só. Fazendo isso, você consegue fazer uma análise completa e, obviamente, que cada debug ele muda de equipamento para equipamento. Em que sentido? De problema para problema, né? Se você tem um problema XPTO, você vai diagnosticar aqui uma linha extensa com a interface origem, interface de destino. Se está dropando alguma coisa, ele vai mostrar drop. E aí você tem um diagnóstico diferente para o seu problema. Aqui eu estou mencionando um destino para um servidor, que é um ping, ICMP, e está acontecendo, não está sendo nada dropado, o pacote está vindo dessa origem, indo para aquele destino tranquilamente, fechou? Então é isso, dei o meu debug aqui e rodou aí o que eu precisava. Galera, é isso, tá? Eu não vou me aprofundar mais aí com vocês, porque senão a gente vai ficar aqui horas e horas. Eu espero que vocês, de fato, tenham pegado aí uma percepção de como é que eu faço, né? Me lido, né, com a parte de troubleshooting para resolver mesmo um problema dentro aqui das minhas soluções no FortiGate. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Já deixa o curtir aí, o compartilhe com a galera. E é isso, tá? Espero que vocês tenham absorvido total conhecimento nessa linha de troubleshooting aqui em cima, né, de tudo que a gente fez, e absorvam essas informações, pegue, execute isso aí no seu dia a dia, obviamente que com muito cuidado, né, para não executar nada erroneamente no seu ambiente e não causar algum impacto, né, no seu ambiente de produção, mas façam com cautela tudo que eu ensinei aqui, mostrei. E, cara, tem muitos comandos aqui sensacionais para vocês aí curtirem e aproveitarem ao máximo. E tem muito mais, óbvio, né? Mas eu mostrei aqui pelo menos uma parte já para abrir aí um leque de possibilidades, fechou? Thiago Diniz aqui encerrando. Muito obrigado pela sua participação, pela sua noite aí.
Tenha uma ótima semana, um forte abraço. Nos vemos na próxima segunda. Até mais.